Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais complexos da teologia cristã, a Santíssima Trindade. É uma ideia que mexe com a cabeça de muita gente há séculos. Então, vamos direto ao ponto para tentar desvendar isso. E para começar a entender essa doutrina, a gente não vai partir de uma definição teórica daquelas bem complicadas, não. A gente vai começar com uma cena, um momento chave que aconteceu nas margens de um rio e que, segundo a Bíblia, deu uma pista incrível sobre a natureza de Deus. Então, imagine só, estamos lá, nas margens do Rio Jordão. É nesse cenário que o batismo de Jesus acontece. E não é um batismo qualquer, não. É ali que algo totalmente único se revela e esse evento vai se tornar uma das bases mais importantes para a doutrina da Trindade. Vamos analisar o que aconteceu nesse momento passo a passo. Primeiro, está lá o Filho, Jesus, sendo batizado na água. Logo em seguida, o Espírito Santo aparece de um jeito bem visual, como uma pomba, e pousa sobre ele. E para completar a cena, uma voz poderosa vem do céu, identificada como a voz do Pai. Então, peraí, a gente tem três manifestações divinas distintas agindo em conjunto no mesmo exato instante. Isso é fundamental. Pois é, e essa cena que é realmente espetacular nos joga direto no centro de um grande mistério. É um verdadeiro quebra-cabeça teológico que tem sido motivo de muito debate e reflexão por milênios. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que pode um filho sendo batizado, um espírito descendo e um pai falando? Todos agindo de forma diferente e, ao mesmo tempo, como isso se encaixa na fé de que existe um único Deus? Esse é o desafio que a doutrina da Trindade se propõe a responder. A resposta teológica para esse desafio é a doutrina da Santíssima Trindade. A ideia é a seguinte: existe um só Deus. Ponto. Mas esse Deus único existe em três pessoas que são coeternas e iguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atenção, não são três deuses, de jeito nenhum. São três pessoas distintas dentro de uma única essência divina. Para a coisa não virar uma confusão, os primeiros teólogos foram buscar ajuda no grego, que é uma língua muito precisa. Eles usaram duas palavras-chave. A primeira é ousia, que se refere à essência única, à substância, basicamente o quê de Deus. E só existe uma ousia. A segunda palavra é hipóstasis, que se refere às três pessoas distintas, ou seja, o quem de Deus. A fórmula fica assim: uma essência, três pessoas. Entender essa diferença é o pulo do gato para sacar a doutrina. Tá, mas essa ideia toda, ela simplesmente apareceu do nada? Foi inventada depois? A resposta dos teólogos é um sonoro não. A base para essa doutrina, segundo eles, já estava lá, espalhada pelas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um dos exemplos mais diretos está aqui, na chamada Grande Comissão. Jesus fala para batizar em nome, e presta atenção nisso, nome no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O uso do singular nome para se referir a três pessoas é visto como uma pista fortíssima dessa unidade. E não para por aí. Lá no comecinho da Bíblia, a palavra hebraica para Deus é Elohim, que é uma forma plural, só que o verbo que vem logo depois, criou, está no singular. É um detalhe gramatical que muitos veem como um indício dessa pluralidade na unidade. E no Novo Testamento, isso fica ainda mais claro, com várias passagens colocando as três pessoas lado a lado, trabalhando juntas pela salvação. Sabe, às vezes, a melhor forma de entender o que uma coisa é entender o que ela não é. E ao longo da história, surgiram várias interpretações sobre a natureza de Deus que a Igreja considerou como desvios da doutrina correta. E essa tabela aqui ajuda muito a botar ordem na casa. Olha só, Trindade não é triteísmo, ou seja, acreditar em três deuses diferentes. Também não é unitarismo, que afirma que só o Pai é Deus, diminuindo Jesus e o Espírito Santo. E muito menos unicismo, aquela ideia de que Deus é uma pessoa só, que usa máscaras diferentes, ora é Pai, ora é Filho, não. O ponto crucial do trinitarismo é que as três pessoas são distintas e coexistem o tempo todo, eternamente. Ok, muita teologia, muita palavra difícil, mas no fim das contas, por que isso tudo importa? Por que essa doutrina é tão central? A resposta é que ela muda completamente a forma de se entender quem é Deus, o que é a salvação e até a própria realidade. E essa importância toda fez com que a Igreja, lá nos primeiros séculos, sentisse a necessidade de definir essa doutrina com todas as letras para não deixar dúvida. Foi o que aconteceu nos famosos concílios de Nicéia e Constantinopla. Ali eles cravaram a linguagem oficial, afirmando que o Filho é da mesma substância que o Pai e que o Espírito Santo também é plenamente divino. E aqui está o coração da importância disso tudo. Para a fé cristã,
a salvação depende totalmente de quem Jesus é. Se ele não for plenamente Deus, então a obra da salvação fica comprometida. A ideia, então, é que o Deus que se revela na Trindade é exatamente o mesmo Deus que realiza a salvação. No final, a doutrina da Trindade vai muito além de uma fórmula matemática ou de um enigma. Ela aponta para uma verdade muito profunda sobre a natureza de Deus, que ele, em sua essência, não é um ser solitário, mas sim uma eterna comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa ideia nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o próprio fundamento da realidade, o próprio Deus, é essencialmente relacional, o que isso pode significar sobre o nosso propósito e o sentido da nossa existência? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.